Jorge Guimarães, do Banif, é convidado deste Fecho de Contas. Jorge, boa tarde. Começando pelos dados que nos chegaram dos Estados Unidos esta semana, nomeadamente os resultados destes testes de stress. A fotografia que saiu da banca norte-americana ajudou aos ganhos nos mercados esta semana? Reforçou a confiança dos investidores? Sem dúvida que ajudou, e não só isso, mas também as decisões na sequência dos stress tests de bancos como a JP Morgan em aumentarem a sua remuneração acionista. Isso foi um fator positivo que ajudou ao bom desempenho dos mercados acionistas. Jorge, e estes testes nos Estados Unidos são vistos com a mesma credibilidade, digamos, com que são vistos na Europa, ou há aqui há mais confiança nos testes de stress à banca norte-americana? Eu acho difícil dizer se são mais credíveis uns ou outros, porque ambos os exercícios são sempre vistos pelos investidores com algum grau, eu não quero dizer desconfiança, mas enfim, são sempre lidos. Podem ser construídos podem por vezes ter segundas leituras e, portanto, acho que não são especialmente mais credíveis os americanos ou os europeus, quer dizer, o grau de credibilidade é semelhante. De qualquer forma, com estes resultados e com os dados macroeconómicos, vimos as bolsas norte-americanas a subir. Mais uma semana, o S&P está acima dos 1.400 pontos. A tendência será para continuar a subir. Há já algumas semanas que muitos analistas dizem que o mercado está pronto para uma correção, mas o que é certo é que continua a subir. Enfim, ao longo deste ano nós tivemos a conjugação de uma série de fatores que ajudou os mercados a subirem. Tivemos uma melhoria nos dados macroeconómicos, não só nos Estados Unidos, mas também na China e até na própria Europa. Tivemos o aliviar todas as tensões da crise soberana, tivemos injeções de liquidez massivas por parte da maioria dos bancos centrais, portanto, tudo isso junto cria uma envolvente que favorece claramente os mercados acionistas. Além disso, temos taxas de juros em níveis historicamente baixos, quer dizer que o mercado de obrigações, se calhar, esse sim é visto como estando num pico, e, portanto, conjugando tudo isto, melhoria de dados macroeconómicos, mais dinheiro a circular no sistema, aliviar das tensões soberanas na Europa, com taxas dos 10 anos a 2% e finalmente a subirem. Vai tudo canalizado para o mercado acionista. Além disso, ao longo dos últimos anos, os flows para o mercado de obrigações foram gigantescos. E se começarmos a assistir a uma reversão dos flows que foram dirigidos para as obrigações, então isso poderá continuar a suportar o mercado de ações, sendo que, obviamente, o mercado já leva, os principais índices já sobem mais de 10%, a Europa, inclusive, alguns já sobem mais do que 20%, e isso, enfim, nenhum ativo sobe na vertical, como sei dizer. E por falar em ativos que sobem na vertical, a Apple acaba por ser quase um exemplo máximo de alguma euforia que está no mercado. É um título que está sobreaquecido nesta altura. É difícil dizer se está ou não sobreaquecido, porque a Apple neste momento beneficia de um ótimo momento de produto, continua a entregar produtos que as pessoas querem comprar. Objetivamente não está cara, está com um rácio de price earning cerca de 13 vezes para o próximo ano fiscal. É verdade, já tem uma capitalização bolsista gigantesca, como disseste há pouco, superior a 500 mil milhões de dólares, mas o momento está positivo, o momento de produto está positivo. Muitos investidores têm, é curioso que a grande maioria dos hedge funds norte-americanos tem grandes posições em Apple, quando se calhar não é exatamente o tipo de investidor que se esperava que tivesse Apple, mas tem, e portanto o momento continua positivo. É sempre difícil dizer se vai continuar ou não. Mas pelo menos olhando para aquilo que os analistas têm feito em termos de price target, o certo é que continuam a subir os preços-alvo. Quer dizer, a Apple atinge os valores esperados e as revisões são sempre feitas em alta. Sim, porque a empresa continua a ter um bom momento operacional. No entanto, eu acho que temos de ter alguma cautela sempre a olhar para price targets de analistas. Basta lembrarmos o que é que aconteceu na bolha das dot-coms em 2000, quando os price targets eram o que eram revistos sistematicamente e depois o mercado acabou por não dar razão a esses price targets. E nesta altura já contamos em estúdio também com a presença de Duarte Leite Castro, da AG Markets. Duarte, boa tarde. Estávamos aqui precisamente a olhar para a situação da Apple, que tem subido de forma vertiginosa. Passou dos 500 para os 600 dólares num espaço de tempo muito curto. Mas se olharmos, por exemplo, para um indicador de price earnings, não é um título que esteja ainda a negociar em valores irrealistas. Não, esse pode ser até um dos aspectos que tornam a ação interessante, portanto, porque esse price earnings, no fundo, está a considerar os earnings estimados neste momento e, enfim, estamos a falar de uma empresa
que é claramente um caso de sucesso, não é? E a inovação que tem conseguido alcançar, ao fim e ao cabo, é que tem sido, por um lado, a sua imagem de marca e também depois traduz, é uma consequência, portanto, a nível de vendas absolutamente recorde e de criação de riqueza para a própria empresa. Depois, enfim, o seu próprio comportamento enquanto título, portanto, tem conseguido bater sucessivamente as expectativas do mercado, as expectativas dos analistas, e agora, não sei se já tive a oportunidade de falar nisto, não quero estar a repetir, mas a questão dos dividendos, portanto, pode ainda não tínhamos abordado esse tema. Ok. Não, a questão dos dividendos, enfim, a Apple até agora nunca distribuiu dividendos, e poderá, está-se a abrir a porta, já se fala nisso, ainda não se sabe, mas há essa possibilidade de começar agora a distribuir dividendos. E isso muda um bocadinho também, ou pode mudar o perfil de investidores, portanto, pode atrair novos investidores para a Apple, portanto, fundos de pensões, etc., que privilegiam empresas com um dividend yield aceitável ou alto, enfim, depende obviamente da estratégia. E por aí também pode ser um tónico adicional, portanto, é muito difícil nós dizermos que a empresa está alcançando um valor de 600 ou 580 ou 650, está cara, porque, enfim, como eu dizia, portanto, o crescimento, a performance da Apple é função parece também justificar esses valores. É uma história de sucesso. Portanto, o próprio caso da Google também, inicialmente ninguém estava à espera de ver a Google a negociar, depois obviamente estabilizou, mas aos valores que vemos atualmente. Mas o mais impressionante é que não há muitos alertas, não há muita gente a dizer atenção, isto subiu demais, isto devia estar nos 400 ou nos 450, pelo contrário, ainda hoje estava a ler várias análises que dizem que não é irrealista pensar numa capitalização de 1 bilhão. Mas há alertas naturais, por isso é que também estamos aqui a falar da Apple hoje. E obviamente que os investidores antes de entrar devem fazer a sua análise, portanto, e têm ferramentas para tal. Agora, é como eu te dizia, não é? É uma empresa que, não estamos a falar de uma empresa qualquer, estamos a falar de uma das maiores, provavelmente do seu setor, enfim, a própria valorização do Nasdaq tem sido em grande parte da responsabilidade da Apple. E ainda há mais mercados para conquistar. A própria... Basta ver, portanto, este duelo que houve entre a RIM, por exemplo, que se calhar estivéssemos aqui há 5, 6, 7 anos a falar, que as pessoas, e se eu dissesse, olha, as pessoas um dia vão deixar de gostar dos BlackBerrys e vão passar a gostar de outra coisa, dizia, tu és maluco. Parecia já estar totalmente implantado. Exatamente. Há de haver um ponto em que o mercado, enfim, pode mudar, pode aparecer um novo produto, mas até agora tem conseguido também a Apple tem conseguido eliminar alguma concorrência. Mas pronto, também há outros riscos, a própria imitação dos produtos e etc. Mas é muito difícil estabelecermos aqui um valor máximo onde a ação possa chegar, sobretudo quando há esta vertente tecnológica muito vincada que está envolvida neste processo. Jorge, passando aqui para outro tema, esta semana Espanha e Itália foram ao mercado, conseguiram emissões de dívida relativamente tranquilas, com uma redução nos juros, ainda o efeito das cedências de liquidez do Banco Central Europeu? Sem dúvida nenhuma, as cedências de liquidez do Banco Central Europeu foram fundamentais para acalmar o mercado de dívida, e isso tem-se vindo a refletir nos diversos leilões que os países têm feito ao longo do tempo. Espanha foi penalizada pelas questões à volta do déficit público e do anúncio do Primeiro-Ministro, que não iria cumprir os objetivos previamente assumidos, mas mesmo o que estamos a falar na dívida espanhola é de uma estabilização desde o início do ano. Portanto, a Itália, sim, teve uma compressão muito forte de spreads. E esses países têm vindo todos a beneficiar da cedência de liquidez do Banco Central Europeu, sem dúvida nenhuma. Mas há aqui também outros fatores que tornem, por exemplo, que deixem a Itália mais longe do radar dos investidores no que diz respeito a preocupações de crise de dívida, aquilo que está a ser seguido em termos de política de consolidação orçamental, ou estamos mesmo só a falar... Os mercados querem ouvir notícias de consolidação orçamental, mas acima de tudo querem ver resultados. E, portanto, eu acho que neste momento é mais uma questão de redução na aversão ao risco devido a todos os problemas em volta do setor financeiro. Não sei se estão resolvidos ou não, mas estão um bocadinho postos de lado neste momento, do que resultados em si da execução orçamental italiana. Parece-me
neste momento uma questão claramente mais relacionada com uma redução na aversão ao risco, por sua vez derivada das massivas injeções de liquidez feitas pelo Banco Central Europeu através dos 2 LTROs. Mas quando olhamos, por exemplo, para as yields que estão a ser cobradas no mercado secundário, no caso de Portugal, vemos que não há aqui alívio. Aí já é outra história. Não há alívio, mas também não houve deterioração. Não há agravamento também. E o que é facto é que Portugal continua a ir ao mercado através das emissões de bilhetes do Tesouro, que inclusive até a Grécia nunca deixou de ir. A própria Grécia, os bilhetes do Tesouro não estavam incluídos na reestruturação da dívida e, portanto, continua sempre a emitir bilhetes do Tesouro. E Portugal tem vindo a fazê-lo, e até as taxas de Portugal também reduziram-se marginalmente nesse campo. As taxas longas são outra questão, porque há uma parte do mercado que continua a apostar que Portugal vai ter que reestruturar a sua dívida, seja de que forma for, seja como quase uma concessão ou uma recompensa das autoridades europeias por Portugal ter conseguido executar bem, seja de que forma for, há uma parte do mercado que está a apostar nesse cenário, enquanto isso não deixar de estar em cima da mesa, acho complicado as yields reduzirem-se substancialmente. E, Duarte, o BCE também não está a fazer grande pressão nesse sentido, de que as yields portuguesas reduzam. Não tem estado ausente do mercado. A última semana comprou 27 milhões de euros. Não, enfim, agora também está a beneficiar deste período do estado de graça, que o Jorge estava neste momento a referir, e o problema continua a ser exatamente esse. Portanto, a parte longa da curva é onde está a maior pressão, porque agora desenhamos aqui uma espécie de fronteira de curto prazo, que para já está a acalmar, está efetivamente a conseguir acalmar os mercados. Portanto, a questão da Grécia, na minha opinião, não está de todo resolvida, mas pelo menos para já foi remendada. E ao que parece, aliás, as pressões aliviam-se um pouco por toda a Europa, mas também para Portugal. Não tanto, obviamente, portanto, já se especula e está em cima da mesa que Portugal provavelmente não irá conseguir voltar aos mercados no período pretendido, portanto, e que consta no programa da Troika. Portanto, para já é natural que não haja aí não haja grandes movimentações, nem para um lado nem para o outro, ao fim e ao cabo. Agora, a nossa margem de manobra ainda é relativamente reduzida, portanto temos de cumprir, Portugal tem de cumprir enquanto país aquilo a que se propôs, e eventualmente alguma espécie de benesse pode vir da Europa. Até agora. E a Europa parece continuar também a tomar medidas para o que vem nos próximos meses. Ainda esta tarde saiu uma notícia de que algumas fontes europeias diziam que os 2 fundos combinados, ou seja, o futuro mecanismo de estabilidade europeu, poderá ter um valor total de 700 mil milhões de euros. Portanto, a Europa também continua aqui a precaver-se. Devagarinho, ao seu ritmo, sem dar as concessões todas ao mercado, porque é sabido que numa situação de pressão e de verdadeiro stress financeiro, não está em cima da mesa, que não volte a acontecer, que esses fundos são insuficientes para cobrir as necessidades de países como Itália e Espanha, que para já parecem ter conseguido afastar aqui alguns fantasmas, mas a própria questão da execução orçamental, agora uma questão recentemente polémica, não é, da revisão do déficit orçamental em Espanha. Portanto, os mecanismos existem, já foram acordados e criados, mas têm as suas falhas. Mas é como eu tenho dito, a Europa também, devagarinho, tem conseguido, por entre os intervalos da chuva, ir resolvendo os problemas, não os de fundo, mas para já os de curto prazo. Enfim, são vários interesses, são várias culturas ao mesmo tempo. E nos problemas de fundo, como dizia o Duarte, está ainda a Grécia. Se olharmos para as novas obrigações gregas que estão a cotar no mercado, também se vê que ainda há muita desconfiança do mercado. Não é? Portanto, esta troca não serviu para aliviar muito da pressão em relação àquilo que será o futuro da Grécia. Em termos de mercado, nem por isso, mas isso também não é surpresa nenhuma, porque a própria troca, se tudo tivesse corrido bem, o rácio de dívida da Grécia descia para 129%, 120% em 2020, quer dizer, não é... Estaria longe de nos deixar tranquilos. Não é propriamente um rácio que deixe tranquilo quem quer que seja. E mesmo esses rácios têm implícitos já previsões de crescimento na Grécia que, face ao desempenho da economia grega nos últimos anos, que são questionáveis se serão atingidos ou não. Portanto, a desconfiança em relação à Grécia vai continuar.
Se conseguirmos tornar a Grécia um caso relativamente contido, podemos então assistir a um desempenho de mercados positivos fora da Grécia e beneficiando todo o crescimento a nível global e com o problema grego não resolvido, mas contido. A Europa, neste momento, o mais que pode fazer e que é racional queira fazer é conter o problema grego. Fazer com que isso não contagie o resto. E os investidores já acreditam nesse cenário? Quando olhamos, por exemplo, para aquilo que estávamos a falar no início desta conversa, para o desempenho dos mercados na Europa e nos Estados Unidos, é um pouco essa a percepção que já se tem no mercado? Que a Grécia ficará ali contida e a vida o mercado continua. diz-nos isso, não é? Porque nós olhamos para os desempenhos das bolsas, vemos bolsa norte-americana a subir mais de 10%, vemos a bolsa alemã vista como o grande indicador de crescimento global a subir 20%. O único mercado europeu que está perto de zero dos grandes mercados é o mercado espanhol. E devido a algumas questões específicas, que se calhar até estão perto de se resolverem, mas devido a algumas questões específicas. A Grécia é um caso parece o mercado está-nos a dizer que a Grécia está contida neste momento. Não sei se está ou não, mas isso é o que os mercados nestes primeiros meses do ano nos querem dizer. Duarte, esta também, ainda temos no início desta análise da semana, falava com o Jorge relativamente àquilo que se passa nos Estados Unidos, com o S&P já em máximos de 4 anos, nos 1.400 pontos, a tendência para o final do ano continua a ser positiva? Este movimento assenta numa série de premissas, numa série de dados e indicadores que têm sido, de certa forma favoráveis. Enfim, foi possível baixar nos Estados Unidos a taxa de desemprego de 9% para 8%, há alguns indicadores de sentimento económico, a nível também do consumo, que têm vindo a subir e a dar alguns sinais positivos, mas ainda assim há também aqui alguns sinais. A primeira coisa é que o caminho não é só um, portanto os mercados não podem só subir e de vez em quando têm de respirar. Eu não sei que sejam as ações da Apple. Eu não sei as ações da Apple, mas há aqui alguns aspectos importantes. As subidas têm sido dadas essencialmente ou mais pelo setor tecnológico, pelo setor financeiro, portanto ainda não houve aqui normalmente nos períodos de recuperação há alguma rotação de setores e ainda não, essa rotação, pelo menos nesta recuperação, ainda não aconteceu. Há outros sinais, a própria taxa de desemprego também ainda está longe de estar a níveis confortáveis. Outros indicadores, como a atividade no mercado de fusões e aquisições, que está a níveis sensivelmente de 2008. As próprias empresas não estão com movimentos relativamente agressivos de recompra de compra de ações próprias. Enfim, portanto, há aqui alguns sinais que nos dizem para ter alguma cautela. E depois aquilo que sabemos também, isto entronca naquilo que estávamos agora a falar, portanto, esta questão da Europa ainda pode dar pano para mangas. Em qualquer momento pode ressurgir. Exatamente. E somarmos a isto tudo, estas pressões para já não parecem afetar o mercado, mas somarmos a isto tudo, a própria questão do petróleo e do efeito adverso que a subida dos preços do petróleo pode vir a desempenhar na economia global, então aí sim podemos encarar estas subidas com mais alguma cautela. Óbvio que em termos de pressões inflacionistas, mas depois mesmo também a nível da procura, se o petróleo continuar este caminho ascendente, obviamente que a procura também se vai ressentir e obviamente ter o seu efeito no desenvolvimento no produto. Exatamente. Duarte Leite Castro, Jorge Guimarães, está feita esta análise da semana. Obrigado pela presença neste Fecho de Contas.